Oi, gente, bem-vindo à minha terra. Espero que vocês tenham tido um Natal muito legal e que agora vocês tenham um bom ano novo também, né? Com muita felicidade. Bom, nessas semanas foi um misto de chuva e calor incrível aqui no jardim e as coisas cresceram demais. Agora, nos últimos 2 dias, estava um pouquinho mais fresco e eu consegui ajeitar um pouquinho as coisas, mas estava incrível. E calor e umidade é a receita perfeita para o crescimento das plantas, então tem muita coisa se desenvolvendo. Uma delas está aqui na frente, que seria essa tibuchina, também chamada de orelha de onça. Essa planta aqui, brasileiríssima, é genial. Eu sempre amei ela e adorei conseguir uma. Agora ela está toda partindo para abrir os cachos, todas as pontas. Tem caixas para abrir e algumas já abriram. E olha só essa floração. É linda demais. A coloração, a adaptação que ela tem para diferentes locais. Ela aguenta seca, aguenta molhado, a areia, a argila, pedra. Ela é incrível. Eu quero fazer muitas mudas dela agora, que eu quero colocar ela em vários locais. Aqui do lado, na wisteria, entrou uma corruíra ali em cima, tá com filhotinhos agora. Lá na jasmim tinha canário, eles saíram ontem. E vou mostrar depois que tem também um sabiá fazendo ninho. Mas olha só essa orelha de onça. Eu não sei se onde vocês vivem tem bastante orelha de onça. Olha o tamanho dessa planta, né? Ela fica muito gigante. Ela é um pouco difícil de conseguir em floriculturas, mas quem sabe vocês encontram em ambientes naturais. Não sei, tá? Mas, por acaso, se vocês quiserem, vou fazer muda pra mim e também eu posso fazer pra vocês. Vocês podem comentar lá no grupo ou aqui no canal e assim eu já faço mais mudas. E falando em fazer mudas, é super importante para nós jardineiros ter um local para fazer a reprodução de plantas que a gente gosta. Tanto por semente, como por estaca ou divisão de mata, porque assim a gente vai economizar muito dinheiro. E eu ainda não tinha um lugar assim. Precisa ser um local meio sombreado, mas com uma luz boa e que não seja tão quente e não pegue tanto vento para não desidratar tão rápido. E aqui vocês sabem que faz até 43 graus no verão e o sol é muito forte. Então eu decidi aqui embaixo da araucária fazer um local para mim. Então, aqui tá a araucária, né, gigantona, dá pra ver, principalmente para aquele lado ali, entra sol de manhã e depois de tarde fica sombreado, porque a araucária protege. E aqui eu fiz então minha mesa de cultivo, aqui vai ficar então mais protegida. Eu fiz ela bem elevada do chão para saracura não subir nela e nem os tatus mexerem nas minhas plantas, tá? Porque esse é um dos maiores problemas que eu tenho aqui. E também vai ficar um pouco mais seco, vai ajudar um pouquinho então para as babosas, caracóis, né? Lesmas. E aqui eu tenho um misto de várias coisas. Tive que fazer mais milho Glasdium, aquele de pipoca colorido, porque ontem eu plantei a minha pipoca. Acho que era 11 da manhã quando eu plantei a pipoca e às 13h30, 4 da tarde eu fui olhar e a saracura já tinha me arrancado tudo. Então vou ter que germinar de novo. E dessa vez vou ter que proteger melhor quando eu passe para a terra, tá? Incrível, é um animalzinho tão bonitinho, me dá uma graça assim quando eu vejo ela, mas ela pode ser o terror do agricultor. Aí aqui isso vão ser tudo mudas para vocês, tá? Essa tá no início de desenvolvimento, essas são mudas daquela roseira, trepadeira rosa, vai ter várias. Já tô fazendo muda trombeteira, também vai demorar um pouquinho. Tenho 2 mudas do pisca-pisca aqui que já estão brotando. Umas hostas que umas pessoas pediram. Aqui é a sálvia abacaxi. Várias de léspedes que já estão enraizando. Elas crescem muito rápido, tá, gente? Framboesa preta. Querria japônica. Tenho 3, 4 rosas. É uma rosa muito genial. Ela se chama Rosa Banksy. E ela é uma rosa trepadeira, sem espinho, amarela, e ela dá muita flor, muita flor. Eu recém consegui ela e eu vou compartilhar algumas com vocês, algumas já estão vendidas. Lá atrás também eu tenho mais framboesa e rudbeckia. Aqui na frente eu tenho a sálvia leucanta, lá a sálvia guaranítica
E aqui eu tenho um compilado de várias coisinhas que eu estava germinando, muitas eu já passei para a terra, uma entre malva, umas calêndulas de cores diferentes, acho que aqui é isso, alguns experimentos também. E aqui também mais algumas malvas, alguns pimentões, o corbate, uma espinafre vermelha lá atrás e piretro. Aqui rubim, não sei se é realmente ela. Às vezes quando a gente não esteriliza o substrato, quando vai germinar, algumas outras coisas acabam germinando, e se a gente não sabe como é a planta quando recém nasce, muitas vezes a gente pensa, fica feliz, né? Ah, germinou. Mas no final é alguma outra coisinha que caiu. Ó, aqui vocês podem ver, ó, como o sol da manhã, agora são 7 da manhã, ele entra, bate aqui, mas o sol ruim, que seria o das 10h30 até as 3 da tarde, ele não pega, então essas plantas vão estar protegidas. Agora, tendo essa mesa, pelo menos é o início, né? Vou ter que fazer muito mais que essas, né? Mas já é um início para conseguir germinar, e nesse 2026 vai vir muita coisa nova, tá? Se preparem, vai vir muita coisa nova. Entre plantas para locais secos, bulbos, plantas para o interior de bosque, vai ter muita coisa, tá? Então, vamos ver. Aqui eu plantei uma outra coisinha que eu tinha encontrado, não me lembro se eu falei no outro vídeo, eu acho que não. Essa daqui é uma planta que tem uma amiga na Argentina que tinha e eu sempre babava no Instagram dela. Essa daqui é uma pavônia, tá? Uma pavônia amarela. É uma planta nativa, mas ela é muito difícil de se encontrar. Ela parece um abutilon, tá? Mas não é, ela é muito mais aberta, lindíssima para locais assim um pouco mais protegidos, mas ela aguenta sol também. Essa é a minha primeira pavônia. Tô super feliz que eu encontrei ela. Bom, e assim vai o jardim, meio caótico, tudo muito úmido. E agora com esse sol, agora já abriu, vocês vão ver o calor, vou estar suando no final do vídeo. Olha como é que vai esse Taumatophyllum meu. Olha o tamanho das folhas, meu xodó. Tô com ele faz 2 anos. E ali, ó, eu tenho outra vasilha de onça, mas essa tá mais na sombra, né? Então olha só como ela tá mais atrasada, ó. Ela gosta até de sombra, mas ela demora muito mais para produzir flores. Mas olha o que é a folha dela. Olha esse aveludado. Uma planta muito linda. Bom, esses 2 dias eu fiz bastante coisinha até no jardim. Abri espaços novos, tá? Eu tava muito tempo buscando um berçário no chão também. Fiz aquele berçário elevado. E fiz um no chão também para algumas espécies, tá? Esse também vai ser mais sombreado. E vai estar aqui na frente. A ideia é fazer todo esse espaço indo ali até aquela corticeira, berçários, tá? Porque aqui tem locais bem diferentes. Aqui na frente é um local muito úmido, porque aqui no inverno a água vem ali pelo mato e abre uma corrente por aqui no meio. Então aqui eu vou colocar tipo chapéu de couro, eu quero colocar, e também alocásias. Posso colocar na parte que vai elevando aqui canas índicas também. E aqui já é uma zona mais seca. Mas esse é um solo muito pesado, argiloso, tá? Então tem que ser algumas plantas que são mais adaptadas para isso. Umas que eu já plantei é essa violeta cheirosa. É incrível o cheiro dela, já tem brotes aqui. Acho que eu tô com problema de formiga, tá faltando algumas folhas, mas isso a gente consegue resolver. Aí aqui do lado eu tenho, vixe, esqueci o nome agora. É tipo uma crista de galo, só que ela dá uns pendões rosados, elongados. E aqui eu tenho a calêndula pôr do sol, tá? Que é uma calêndula entre laranja e rosa. E vou ter mais, então, todo esse espaço até ali atrás, onde eu tenho as batatas doce coloridas, que eu coloquei elas ali para proteger da geada no inverno e não perder as mudas. E acabei deixando, virou um matagal aquilo ali. Mas vai produzir, então, ela não gosta de um solo tão pesado, mas igual vai produzir, acabei deixando elas ali. Eu tenho mais batatas coloridas para o outro lado.
Mas esse então é mais um espaço que eu consegui liberar no jardim. Aos poucos, quando a gente vai fazendo esse trabalho mais braçal, depois o trabalho começa a ficar mais simples, que seria só no primeiro ano ir tirando alguma planta não desejada ali, e depois já para de cair tanta semente dessas plantas não desejadas, e aí a manutenção baixa demais, tá? É muito mais fácil. Aqui que eu falei que tinha mais um passarinho, os filhotinhos ali. Estão vendo eles ali, ó? Estão ainda naquela etapa feinha, né? Mas eles estão. E a mãe deles já tá cantando ali, querendo desviar a nossa atenção. Vamos embora, vamos deixar eles ali. Vamos ver, vou mostrando um pouquinho de jardim pra vocês. Perdi muita semente essa semana, tá? Que não tem como colher essas sementes que ficaram na chuva 2, 3 dias, tá? Ainda que ela vai cair aqui, isso vai germinar, mas eu não posso vender uma coisa assim, tá? Então, essas vão ser descartadas. Aqui atrás, a titônia já tá começando a abrir muito mais flor. São lindas demais. Quando pega o sol, em inglês se chama red torch, antorcha, lanterna vermelha, porque de verdade ela se destaca quando tem sol, ela fica muito avermelhada. Os coleus, até que enfim, começaram agora a crescer um pouco mais rápido, demorou bastante. As rosas gostaram muito dessa chuva também, a gente tinha feito a poda dela, né? E agora ela já tá com muito mais flor. Consegui cortar um pouquinho de grama também em algumas zonas do jardim ontem. Aqui eu já plantei algumas malvas, em vários lugares já plantei algumas coisinhas para renovar o jardim que está bem caótico. Olha só, gente, eu estava preocupada que não ia ser a Vanilla Fraise, mas a gente já consegue ver que ela já está começando a pintar de rosa, tá? Então, é a variedade certa, sim. Olha essa cabeça de floração, incrível, né? Infelizmente, ela não tem aquele cheirinho de hortênsia. Hortênsia não é conhecida pelo seu cheiro em si, mas o cheiro da hortênsia me lembra muito a infância. Então, me lembra quando que eu ia pra Barão. Então, tem uma memória afetiva com ela, né? Que tem uns lírios que estão começando a querer abrir. Esse lírio, sim, é muito cheiroso. As mil em ramas estão divinas. Agora vão vir novas cores delas. Aqui eu cortei o Sisyrinchium. Aí apareceu as equináceas. Uma abelha querendo uma mamangava. Me seguindo. Tô de amarelo. E outra plantinha que eu vou liberar agora no verão para vocês, agora em janeiro, olha, ele justo querendo ir nela. Esse é um crinum da variedade branca. Olha só. Estão escutando? Tirei meu microfone para vocês escutarem eles. Bom, esse é um crinum, é uma planta muito cheirosa, parecido com uma gardênia, mais ou menos o cheiro. Ela dá bulbos, ali estão os bulbos ali embaixo, tá? Ela cresce essa folhagem que é super linda e fica de diferentes tamanhos, dependendo a variedade. Essa é a variedade que eu vou ter para compartilhar com vocês agora, tá? Ó, como eu falei no outro vídeo, ó, flores brancas atraem besouros também, tá? E o cheiro vai atrair também polinizadores noturnos. Ela é muito legal, muito legal. É uma das plantas que eu sempre me lembro com carinho dela, do meu tempo lá de Arica. Então, é uma planta que aguenta muito calor também e ambientes secos e salinos, tá? Então, ela é super boa para tudo que é local. E aqui já estão as rudbeckias num mar amarelo. Tenho diferentes locais com rudbeckia, é uma planta que eu uso bastante, as rudbeckias anuais, né? Elas vão durar só uma temporada e elas vão vir lindo com os girassóis esse ano, né? Então, parece um girassol pequenininho embaixo e um girassol grande em cima, né?
São muito legais. Rudbeckias são aquelas plantas para encher espaços de uma forma super fácil, tá? Então, daqui a uns meses já vou ter semente para vocês. Olha quanto amarelo, né? E a fruta do sabiá tá dando seu ar da graça, já tem alguns frutinhos e um monte de flores. Lá pra cima eu tinha visto, naquele galho lá, tem muita flor ali em cima, vai dar muito alimento, o sabiá ama. E aproveitando ela, a discorreia tá subindo, ela vai tomando conta de tudo. É uma planta que eu amo bastante, eu vou tirar bulbos para vocês também na próxima temporada. Do outro lado é roxo, olha só essa planta, né? É uma planta linda. Ela vai subir, vai tomar conta dessa árvore agora. Demais, né? Ela tá indo para esse lado também. No inverno ela desaparece. Vamos ver. Aqui, ó, gente. Mais lagartas da borboleta monarca. De novo, né? Que feio que tá a minha lantana. Olha que coisa mais feia. Não tem nenhuma folha. Mas, gente, eu tenho uma lagarta de monarca aqui. Depois a monarca vai trazer toda a cor que desapareceu com essas folhas. Vão aparecer na monarca voando pelo meu jardim. Então, que ela fique aí tranquilinha, consiga fazer a sua muda e se transforme numa borboleta linda. Também consegui dar um toque na horta, não terminei tudo, mas já tá ficando melhor. Olha só as rudbeckias novamente. É muita planta, né? Tenho esse girassol aqui diferente, ele tem as folhas brancas, já vai abrir também flores. É uma planta muito boa para quem vive em ambientes salinos, mas aqui também ela vai muito bem. Também já começaram os feijões de metro roxos. Olha o tamanho desse feijão. Incrível, né? Muito legal. E os tomates estão também carregadíssimos e tem muitos que já estão bons, tá? Então eu já tenho semente dessa variedade também. É só entrar lá no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e vocês vão poder entrar no grupo de WhatsApp, falar comigo para ver o que vocês vão querer, tá? As monardas continuam bonitas apesar da chuva. E vamos ali embaixo para mostrar uma coisa. A borragem ficou péssima. Ela não aguentou a chuva. Foi muita chuva, ela simplesmente apodreceu, tá? Então o que deu para coletar de semente foi, mas não vai ter mais para repor até o outono, tá? Bom, aqui então tá a planta mais madura de todas. Vocês já viram ela, né? Tá assim, meio verdinho de um lado, mas quando o tomate fica maduro, ele fica assim, olha. Olha que coisa linda. É um tomate muito doce. Ele tem uma consistência mediana. É bom tanto para salada, mas para fazer molho também vai ser bom. Eu adoro fatiar ele, cortar assim em 4 pedaços, encher ele de vinagre, sal e comer. É genial. Uma variedade muito boa. E outra, já colhi alguns. É o tomate que muitos estão esperando, que é o tomate de viajante. Olha só o que é esse tomate. Então a gente pode ir tirando gomos dele, não precisa comer ele inteiro. É só ir destacando uma parte... Ui, quebrei ele? Não. É só ir destacando uma partezinha ou outra e comendo. É muito bom. Meu Deus, não sei se vocês já conseguem ver, já tô suando aqui. Muito calor, muito calor. E aqui do outro lado, tem mais uma coisinha que eu queria mostrar. Tô limpando essa zona, tirando as sementes das coreópsis que já terminaram, né? Aqui estão
Então elas, ó, a gente mexe assim e as sementes caem. Então, desculpe a bagunça aqui. Os crocósmios vão começar uma baita de uma floração. Tenho bulbos também à disposição para vocês. Phlox no seu esplendor. Linda, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é essas daqui, porque muita gente me pede também: Samantha, não encontro dálias altas para venda. Então, ó, janeiro agora, provavelmente já semana que vem, vou ter bulbos dessas dálias disponíveis para vocês, tá? Tanto essa variedade, que é a mais alta de todas, ela chega a uns 2 metros, tá? Com muita floração. E essa vermelha também, ó. Olha que coisa mais linda. Lindíssima, né? Adoro dálias. Ficam bem em qualquer lugar. E vou mostrar um pouquinho pro outro lado. Aqui também plantei algumas coisinhas, aproveitei que tinha chuva, né? Esse é um porongo diferente, o pescoço de cisne. Ali tem um chuchuzinho. Aí aqui eu já plantei mais feijão, a língua de dragão, Dragonstone. Aqui eu já plantei tudo. Ali eu já colhi a linhaça antes da chuva. Aqui tem, eu acho que é o Baby Boo, a abóbora. Estou deixando alguns pepinos para tirar semente. O pepino para tirar semente, a gente precisa deixar ele bem assim, ó, bem amarelão, tá? Não dá para colher ele verde. Aqui de novo, mais rudbecks. É lindo demais, né? E também depois eu vou ter um misto de girassóis, tá? Porque eu não separei por cor esse ano, então vai estar tudo misturado. Eu tenho esse lime, aí depois tenho amarelado, né? Aí aqui já tem um amarelado, esse é o Evening Sun, que ele tem, parece que passaram um spray de ferrugem nele. E esse daqui é o bem enferrujado. Esse já é mais vermelho. Tô guardando as sementes, se as pombas não comerem. Vamos lá pro outro lado para mostrar para vocês mais uma coisinha. Os milhos coloridos já estão ficando maduros de novo, então vou ter sementes mais frescas. Aqui eu tenho outro tipo de melancia ali embaixo e aqui os feijões de metro vermelho também, roxo, né? Olha que linda a flor dele. E olha só, gente, a Coreopsis já tá florescendo. Te lembra que a gente plantou 2 semanas atrás? As coisas brotaram muito bem. Ó, tá tudo um matagal aqui, né? Vamos pra lá. E bom, essa é a ideia que eu tenho. Então aqui também vai ser um berçário no meio das bananas. A luz chega até pelas 4 da tarde, mas sempre assim, semi-sombra, tá? Nunca completamente pegando sol. Então é bom para mudas, tá? Então, dependendo da planta, né? Se eles aguentam um pouquinho mais de sombra, principalmente no verão, né? Aqui eu tenho um carreiro de Lychnis coronária, ou Silene coronária. Aqui eu tenho o Dom Diego da noite, que dá flores de colorações diferentes. Uma planta bem legal, talvez vocês já conhecem. E vou continuar fazendo então carreiros mais ou menos desse tamanho, pra gente poder então ter mais plantas para ter mais sementes. E aqui eu tenho também, não sei como é que não valorizam essa planta no Brasil. Eu acho ela muito legal. Ela é muito boa como forrageira, pode ser utilizada para adubo orgânico, tá? Então a gente pega essas folhas, coloca em água, deixa 1, 2 semanas ali e depois utiliza esse líquido diluído 1 para 10 para regar nossas plantas. Vai ter muito potássio
e nitrogênio. E também 2 épocas por ano, tanto no outono como na primavera, ela vai dar muita flor. Pendões lindos de flores meio rosadas que vão ser muito boa para os polinizadores, tá? Então é uma planta completíssima para adubo, para forração, para flor ornamental e também para os polinizadores, tá? É uma planta genial. Então, ainda que choveu bastante essa semana, deu para fazer algumas coisinhas aqui no jardim, tá? Tudo isso se preparando para as novidades que vem em 2026, que se tudo der certo vai vir muita coisa diferente para vocês, tá? Então, espero que nesses dias agora de festanças, vocês consigam estar com seus seres queridos, comer bastante, estufar a barriga para ter bastante energia em 2026 e poder fazer tudo que vocês querem concretizar nesse próximo ano, tá bom, gente? Bom, era isso para hoje, só queria mostrar algumas coisinhas para vocês e nos vemos ano que vem. Até a próxima, gente. Tchau!